Oi, seja bem-vindo ao canal Francinete. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Um quadro onde eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa. E hoje, continuando o estudo do cenário Trevas RPG, um cenário brasileiro ambientado num mundo idêntico ao nosso planeta Terra, mas neste mundo as criaturas sobrenaturais não só existem, como elas têm um plano para dominar o planeta. Gostou? Então fica aqui, que depois da vinheta nós vamos falar sobre as instituições que fazem parte do mundo de Trevas RPG. Já volto, hein? Pega. Oi, pessoal! Então estamos aqui para mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Este não é o primeiro vídeo onde eu falo a respeito de instituições, tá certo? Do mundo de trevas, né? Teve um vídeo anterior onde eu falei a respeito das instituições da lei, eu falei do FBI, eu falei da CIA, eu falei de várias organizações que existem e que podem ser utilizadas tanto no combate às criaturas sobrenaturais, como também podem ser utilizadas pelas próprias criaturas sobrenaturais e pelos magos na execução dos seus planos de dominação. A gente também vimos um outro vídeo. Nesse outro vídeo eu falei a primeira parte das instituições fora da lei, aquelas instituições que não são autorizadas pelos governos mundiais, mas que existem. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu deixei aqui o link no card para você ir lá dar uma olhada. E se você caiu aqui de paraquedas e nem sabe do que eu estou falando de roleplay game, jogo de interpretação de papéis. E se você quer saber mais sobre o roleplay games, também tem um link aqui no card que vai levar você para a minha lista RPG para iniciantes. E lá eu vou te explicar tudo que você precisa saber sobre esse hobby incrível, esse hobby que reúne pessoas em torno de um objetivo muito legal, que é criar e contar, além, é claro, de interpretar personagens de uma história. Vamos falar agora sobre os terroristas. Isso mesmo, a galera do terror. Vamos lá. Os terroristas. Bom, os terroristas, né, como o próprio nome diz, terror, né, eles são aqueles guerreiros que eles lutam por uma determinada causa, promovendo terror. Ou seja, eles explodem locais, matam milhares de pessoas, tá entendendo? Causam guerra, causam problemas assim realmente que instalam o reinado do terror no mundo. E muitas pessoas acham que sempre são terroristas relacionados com religião, né? Mas na verdade existem vários tipos de terrorismo no mundo. O que nós vamos classificar em dois grupos, que é o terrorismo político e o terrorismo religioso, tá? Antes da gente falar, a gente tem que lembrar que o terrorismo, ele data da década de 90, aliás, ele se espalhou pela década de 90 como uma praga, e hoje em dia ele é um dos grandes problemas enfrentados pelas seguranças nacionais dos principais países do mundo, como Estados Unidos, os países da Europa, né, que são os principais locais foco do ataque desses terroristas. E o interessante sobre os terroristas é que eles não são propriamente um grupo organizado, né? Pode ir desde um grupo extremamente organizado até uma única pessoa que ficou irritada com o governo, ficou irritada e resolveu destruir tudo, tá? Acabar com tudo. Mas quanto mais organizado o terrorismo, mais perigoso ele é. No caso do terrorismo político, são pessoas que querem forçar os governos do mundo a cumprir uma determinada agenda. Pode ser proteger o meio ambiente, pode ser derrubar um governo, pode ser implantar uma nova ditadura em outro país, tá? Esses são chamados terroristas políticos. O objetivo deles é controle mundial, eles querem mandar no mundo. E tanto eles quanto os religiosos, né, eles normalmente se organizam em células. Células são pequenos grupos de terroristas que possuem uma agenda própria, possuem um líder próprio, tá? E essas células, elas se espalham pelo planeta, pelo mundo, e elas tentam promover o máximo de terror que elas puderem em nome dessa causa que elas defendem, né?
Já os terroristas religiosos, né, eles utilizam as mesmas armas e as mesmas estratégias dos terroristas políticos, mas o caso deles é acabar com os infiéis da religião deles, são as chamadas jihad, as guerras santas. Quando a gente fala nesse tipo de terrorismo, é claro que você pensa logo no terrorismo islâmico, mas os islâmicos não são os únicos terroristas religiosos, tá? Embora eles sejam realmente assim, os mais famosos e os que têm tido mais êxito nessa guerra do terror, várias outras religiões também às vezes apresentam fanáticos religiosos que promovem violência em nome da religião. Então, todo grupo que promove algum tipo de violência em nome de uma determinada religião, ele é um terrorista religioso, tá bom? Para citar como um exemplo clássico de uma célula terrorista religiosa que teve bastante influência no mundo, nós vamos falar sobre a Al-Qaeda, a base, né? A Al-Qaeda, nome em islâmico, cuja tradução é a base, é aquela célula terrorista que causou o 11 de setembro nos Estados Unidos, ou seja, foi o primeiro grupo terrorista a conseguir realizar um ataque contra o governo americano em próprio solo americano, que foi a destruição das duas torres gêmeas do World Trade Center, tá bom? O líder dessa célula, como vocês bem lembram, era um muçulmano, né, nascido na Arábia Saudita, chamado Osama Bin Laden. Então, para a gente falar sobre o terrorismo islâmico, a gente tem que associar com a mitologia, tá? Dentro do Mundo de Trevas RPG. Então, aqui no Mundo de Trevas RPG, o terrorismo islâmico ele tem início quando os anjos fundamentalistas muçulmanos, que foram os maiores e mais poderosos inimigos dos anjos da Cidade de Prata, eles tiveram início. E eles tiveram início durante o período das cruzadas no Oriente. A fundação do Islã, ela começa com a deserção de Jibril, que era um dos mais antigos arcanjos da Cidade de Prata. Então, Jibril estava cansado das injustiças e da mania dos anjos católicos de se meter nos problemas da terra e tudo. Então, ele rouba o livro sagrado de Yggdrasil, né? Yggdrasil, para quem não lembra da mitologia, a árvore da vida, né? Lá da mitologia nórdica, que era também a mesma cabala, né? Da mitologia hebraica. Então, ele rouba o livro, né? Chamado livro de Yggdrasil, né? Esse livro estava guardado no castelo de Júpiter. E aí, ao roubar esse livro, ele leva esse livro para Kaaba. Kaaba era a cidade, né, onde estão as torres e os minaretes do paraíso, né? Lá ele se torna um dos principais mensageiros de Alá. A tradução de Alá, que seria glória ao infinito, seria o Deus único. Durante o mês de Ramadá, no século VII, o Deus único entregou ao profeta Mohammed os textos do sagrado Quirá, ou Alcorão. Um dia, durante as suas viagens, né, o Mohammed, ele teve uma visão, Mohammed ou Maomé, né, gente, é a mesma coisa, tá? Ele teve uma visão na qual o poderoso arcanjo Jibril disse a ele que Alá era o Senhor de toda a verdade, né? E que gostaria que as pessoas vivessem de acordo com um conjunto de regras que ele chamou de Islã. O profeta, né, como passaria a ficar conhecido Maomé, depois do encontro com Jibril, ele isolou-se no deserto, né, e estudou a palavra sagrada. Várias e várias mensagens foram ditadas para ele, né? Ele tinha apenas 23 anos quando ele teve a visão, né? E ele passou bastante tempo no deserto estudando. O resultado dessa peregrinação foi o livro do Alcorão, né? Que eles consideravam o livro mais perfeito já escrito na Terra. Então, durante 6 séculos, o Islã tornou-se a maior e mais importante nação do Oriente. Ele produzia matemáticos, físicos, astrólogos, né, pessoas que possuíam conhecimento nunca imaginados na Europa, ou seja, eles estavam sempre muito à frente das pessoas da Europa. Isso porque, enquanto os anjos da Cidade de Prata, eles inibiam o conhecimento, eles impediam que as pessoas da Europa obtivesse ciência, Jibril, né, ele queria exatamente o oposto. Então, ele liberava esse conhecimento para o Islã, né, ele dava esse conhecimento àquelas pessoas que eram fiéis ao culto, né, a Alá. Entre uma das coisas que eles pregavam era a chamada Guerra Santa, a Jihad, que eles tinham que
forçar as pessoas que não eram da fé islâmica a se converterem ao islamismo, tá? E por conta disso eles dominaram o sul da Península Ibérica, levaram para a região da Andaluzia todo o conhecimento e sabedoria que eles possuíam. Aí acontecem as cruzadas, os ataques dos templários também, que mostraram aos muçulmanos que era necessário uma retaliação, né? Então, com o ataque dos templários, eles percebem que não vão conseguir ter paz com seus ex-irmãos da Cidade de Prata, e aí se inicia, né, uma guerra entre a Cidade de Prata e os anjos, né, de Jibril, né, o pessoal de Jibril lá, os islâmicos, né. Os guerreiros do Islã, eles usavam um metal especial chamado de Hadjah. Eles diziam que esse metal tinha sido enviado dos céus por Alá para o profeta Maomé. Os magos Petros e a Ordem de Mármore, que a gente já falou sobre eles aqui em vídeos anteriores, quando eu falei a respeito das ordens místicas do Arcano Arcanurum. Se você quiser saber mais, link tá no card ou na descrição do vídeo, tá? Porque é muito link, você vai dar tudo no card, gente. Então, se não tiver no card, procura na descrição do vídeo que vai estar lá esse link, tá? E esse o mago Petros, né, da Ordem dos Petros, e o da Ordem dos Mármores, eles construíram armas para destruir os magos infiéis e treinaram magos e guerreiros para que resistissem ao avanço da Cidade de Prata. Então, lá vai o Islã se associando a outras ordens místicas para conseguir poder, para poder enfrentar os seus inimigos, né? Durante séculos, as forças do Oriente Médio permaneceram estáveis, atingindo o equilíbrio de poder. Alá forneceu a seus seguidores grande quantidade de óleo negro no subsolo de suas terras, petróleo, né? Conhecendo o passado e o futuro, ele sabia, né, que o petróleo ele seria importante para financiar os seus exércitos enquanto a jihad chegasse. Então, ela deu um jeitinho lá de fornecer bastante desse óleo negro do petróleo para os seus fiéis. Primeiro essa explicação, né, que o livro dá. Então, existiam muitas ordens islâmicas, sendo as mais conhecidas a Sociedade de Hassan, os Magos Petros e a Ordem de Mármore. Então, falei sobre todas elas lá naquela playlist que eu disse para vocês. Em um grau menor de influência, estavam também a Escola de Piros e os Magos Vermelhos do Oriente. Eles também tinham uma forte influência dentro do Islã. Grande parte dessas ordens, elas procuravam a paz e o entendimento com o Arcano, mas existia diversas dissidências e movimentos fundamentalistas que dificultavam e sabotavam os tratados de paz. Além da ordem mística, existiam centenas de ordens mundanas, como a Frente Popular para a Libertação da Palestina, o Hamas, o Al-Jihad, entre outras, que também utilizavam métodos extremos para poder conquistar os seus objetivos políticos. Em trevas, muitas das aventuras de Arcano Arcanurum envolvem terroristas, sequestros, ataques com bombas, armas químicas e biológicas, bases de treinamento terroristas, né? Enfim, você pode utilizar todas essas ideias aí para poder criar, tá, lá o seu cenário. E voltando à Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda ela é uma dessas organizações fundamentalistas islâmicas. O Osama Bin Laden, que é o criador da Al-Qaeda, o líder da Al-Qaeda, né? Ele nasceu na Arábia Saudita, que é um país islâmico aliado dos Estados Unidos, o país islâmico mais rico do mundo. E aí você deve estar se perguntando, poxa, então por que ele atacou os Estados Unidos? Pois é exatamente pelo país dele ser muito amigo, muito próximo dos Estados Unidos. O Osama Bin Laden, que era um estudioso do Alcorão, da religião islâmica, ele achou que a influência dos Estados Unidos estava desviando o povo o povo árabe, né, do caminho do profeta, estava desviando, estava impedindo que esse povo seguisse o caminho lá mandado pelo anjo Jibril, né, o caminho de Maomé. E ele queria acabar com os Estados Unidos, com a influência americana dentro do mundo islâmico, e é por isso que ele arquitetou, né, ali o ataque do 11 de setembro. Antes dele atacar, ele tinha lutado na guerra do Afeganistão, né? tinha tido conhecimento, bastante conhecimento dos inimigos americanos, então quer dizer, bastante, assim, o próprio dos Estados Unidos treinou
o Osama Bin Laden, o próprio Estados Unidos ensinou guerrilhas, táticas de guerra para ele, então quer dizer, meio que plantou, né, e acabou colhendo. Ele foi morto, né, o Osama Bin Laden, numa excursão feita pelos Estados Unidos, à procura, né, dos criminosos, né, então ele foi encontrado, escondido, depois de vários anos depois do ataque do 12 de setembro. Quando esse ataque aconteceu, os Estados Unidos declaram a guerra ao terror, né, aí começa a haver a guerra caçada do Osama Bin Laden e dos seus outros comparsas, e ele ainda consegue se esconder por vários anos e finalmente ele é encontrado e é assassinado, tá? Outro grupo que teve também uma grande influência é o grupo do Talibã. O termo Talibã significa estudiosos. Os talibãs, eles são islâmicos do Afeganistão, tá certo? E eles também defendem, né? Defendem a religião islâmica, a influência do islamismo na política, e eles são também adeptos das escolas de magia islâmicas fundamentais, tá bom? Recentemente, né, eles tinham iniciado recentemente não, eles vinham já há vários anos numa guerra contra os Estados Unidos, pelo comando lá do Afeganistão, e recentemente os Estados Unidos largou lá o Afeganistão, devolvendo para o Talibã o domínio lá do país, né? Então, ele é um povo bastante violento, trata muito mal as mulheres, tá entendendo? E tudo isso aí você pode aproveitar, pode utilizar nas suas histórias, tá? De RPG, né? O Talibã, ele conta com cerca de centenas de magos, quase 40 mil homens trabalhando a serviço dessa organização. Eles dominam parte do Afeganistão, do Paquistão e outros países adjacentes. Eles têm uma influência muito grande, tá? Eles são como se fossem senhores feudais da atualidade dentro desses territórios, e é claro que eles sofrem grande influência dos anjos de Gibril, né? Grande influência lá dos anjos inimigos da Cidade de Prata. E é claro que a Cidade de Prata, ela tem muito interesse em querer exterminar a existência do Talibã e de qualquer outro desses órgãos jihadistas islâmicos. Então é isso aí, gente. Essas são as instituições fora da lei que existe no sistema Trevas RPG para você utilizar nas suas campanhas de terror sobrenatural, porque não só de heróis vive uma boa história, a gente também precisa de bons vilões, né? Precisa de instituições fortes para a história ter aquela pegada de terror necessária. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Se você ficou até aqui comigo, obrigada pelo carinho, tá? Com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!